Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos estar, queridos, abrindo a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 23. Marcos 10, 23, texto que já está aí projetado. Se também tiver com sua Bíblia, abra ela aí para poder acompanhar o texto. Diz assim a palavra de Deus. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Amém. Hoje vamos conversar, irmãos, sobre o impossível. Os discípulos perguntam para Jesus: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus é direta e objetiva: ninguém. Olha que interessante. Jesus não está falando aqui de merecimento. Não é que ninguém merece ser salvo. Jesus está falando aqui sobre possibilidade. É possível alguém ser salvo? Resposta de Jesus: não. Para os homens, isso é impossível. Ninguém consegue. Nem os melhores, nem os mais santos, nem aquela pessoa que você considera a mais santa de todas. Nem a sua mãe, nem a sua avó, nem o seu tio, ninguém. Simplesmente, sem condições. Perceba, não é que seja improvável, raro, muito difícil. É impossível para qualquer ser humano, de qualquer nacionalidade, do passado, do presente, do futuro, com ou sem religião, é impossível que o ser humano entre e participe do reino de Deus. Isto é, não podemos ser salvos. Para ilustrar o seu ponto, Jesus usou um dito popular, que é o camelo e a agulha. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Alguém aqui já viu um camelo passar por dentro de uma agulha? As pessoas daquela época também não. É interessante que boa parte dos israelitas daquele tempo consideravam a riqueza uma expressão da bênção de Deus. De modo que ser rico significava ser abençoado. A riqueza era uma demonstração visível do favor de Deus.
quando Jesus afirma que justamente os ricos têm dificuldade de entrar no reino, os discípulos pensaram, bem, então para a gente deu ruim. Literalmente, os discípulos ficam chocados com a declaração de Jesus. Repare que aparece no versículo 24 a expressão de que eles ficaram admirados. Depois no 26, quando Jesus repete, eles ficam espantados. São duas expressões que indicam perplexidade. Como assim? Por isso eles questionam, ora, se é desse jeito, quem então pode ser salvo? Se é impossível para os melhores entre nós, quem? Quem tem esperança? A resposta de Jesus à pergunta é impossível. Em certo sentido, a reação dos discípulos é justamente a reação que nós deveríamos ter. É uma sensação de perplexidade diante do Evangelho. Foi a reação do jovem rico às palavras de Jesus, ora, não dá para mim, eu não consigo. Então, o que a gente precisa entender, precisa ficar claro, que o Evangelho pede de você é impossível de realizar. Precisa ficar claro para você que está além das suas condições. Você é fraco demais, pecador demais, limitado demais. A salvação está além do seu alcance. Então esse é o primeiro lugar que você precisa ocupar diante do Senhor. É o reconhecimento de que você não tem a menor condição de se apresentar diante de Deus. Para você não dá. Você precisa admitir a falência da sua espiritualidade. Assumir que você não tem nada a oferecer. E qualquer coisa que você possa oferecer para Deus é insuficiente. É a convicção de que o melhor que você possa ter nesse mundo não te traz qualquer vantagem diante de Deus. As pessoas mais ricas, as mais inteligentes, as mais famosas, mais influentes, os mais bondosos, os mais religiosos, os maiores conhecedores da Bíblia, os que vêm das melhores famílias, os que recebem a melhor criação, nenhum destes é capaz de conquistar sua salvação. Para usar a linguagem dos judeus da época de Jesus, os melhores entre nós estão na mesma condição dos pagãos, das prostitutas, dos publicanos, dos demais pecadores. Então, a única coisa que nos resta é agir como o publicano, na parábola que Jesus conta, sem sequer levantar a cabeça na hora da oração, ele apenas diz uma única expressão diante do Senhor: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. É o que você pode fazer. Humanamente falando, a nossa salvação é tão provável quando a gente vê um camelo passando entrando em uma agulha usada para costurar roupas. E essa comparação de Jesus, ela tem uma história interessante, veja você. Em algum momento, talvez isso tenha chegado para você, passou a circular a informação de que essa agulha a que Jesus se refere, na verdade, não seria o objeto que normalmente conhecemos, né, por esse nome, que é usado principalmente aí para costurar roupas. Espalhou-se a informação de que existiria lá em Jerusalém um portão que seria um pouco mais baixo do que o normal e chamado de agulha. Os camelos
que eram os maiores animais usados ali na época pelos judeus, para passar por ali, transportando alguma coisa, tinham que se abaixar. Então, o que Jesus estaria dizendo, olha, o camelo passar pela agulha significa uma passagem difícil, um caminho que exige algum esforço, difícil, complicado, mas não impossível. Se o camelo se abaixar o suficiente, ele passa. Pois bem, essa é uma lenda. Essa tal porta só foi construída mais ou menos uns 1000 anos depois do Novo Testamento, na Idade Média. Então, guias turísticos de Israel, para dourar a pílula do lugar, passaram a dizer que essa tal porta já existia quando Jesus falou o tal ditado. Então, você já deve ter ouvido essa interpretação esdrúxula, esquece ela. Jesus estava realmente pensando em uma agulha, aquele objeto pequeno, pontiagudo, usado na costura. Foi isso que os discípulos pensaram quando ouviram. Por isso, se espantaram. Só que essa questão, ela tem algo a mais. A identificação correta da agulha não é apenas sobre a gente interpretar corretamente. Veja, a lenda da porta traz uma deturpação no ensino de Jesus. Porque a comparação com a agulha, na fala de Jesus, reforça o que ele vai dizer em seguida. A salvação é impossível para o ser humano. Tão impossível como este animal, grande, camelo, passar pelo pequeno buraco de uma agulha. Agora, quando eu transformo a agulha em porta, eu mudo o ensino de Jesus. Agora já não se trata do impossível. Se tornou alguma coisa difícil. É difícil, é complicado, tem desafios, mas se você se esforçar o suficiente, você consegue. Então, um determinado estudioso, ao comentar a passagem, vai dizer assim: quando Jesus diz impossível, ele não queria dizer literalmente impossível. Errado. Justamente o que Jesus queria dizer é que é impossível o ser humano se salvar. É o camelo na agulha. Não acontece de jeito algum. Então a criação da lenda, embora tenha outros propósitos, ela ilustra bem o que nós gostamos de fazer com o Evangelho. O que nós costumamos fazer com o cristianismo. Nós transformamos o que Jesus diz que é impossível em algo difícil. Difícil, mas se você se esforçar, você chega lá. E aí assim a gente transforma o Evangelho, que é milagre de Deus, em religião. Transformamos o milagre em realização humana, transformamos graça em legalismo. Em outras palavras, trocamos o discurso do impossível pelo discurso do depende de você. E aí começamos a enfatizar as regras, o que você precisa fazer para então chegar lá. E aí instaura-se uma crise no cristianismo sobre o nível de dificuldade. Bem, se não é impossível, é difícil, então a pergunta é, quão difícil vai ser? Aí uns acham assim, não, poxa, está muito fácil ser crente. De repente, qualquer um está entrando na igreja, isso é um absurdo, a igreja precisa ter regras. E aí as igrejas começam a criar as suas próprias regras. E sempre tem aqueles que se orgulham de cumprir as regras.
Porque, não, esse negócio de ser crente é difícil, mas eu estou dando conta. Fulano, cicrano, aí, está tudo errado. E aí a pessoa bate no peito orgulhosa, porque ela acha que ela está cumprindo a meta. Então, no cristianismo da dificuldade, existem os campeões vaidosos e os derrotados pecadores, que são aqueles que não conseguem cumprir aquela lista, não conseguem se abaixar o suficiente para passar pela porta. Claro que também existe o outro lado. É simples. Se a agulha é porta, vamos alargar a porta. Vamos reformar a porta. E aí fica mais fácil. Ora, chega de regras, chega de coisas inconvenientes. Falar de pecado, falar de santidade, de arrependimento, de compromisso, igreja, comunhão, serviços, dízimos. Essas coisas são de antigamente, Idade Média, esquece. O lance é você acreditar em Deus, fazer o bem e ser feliz. Então veja, quando a gente transforma o Evangelho do impossível para o difícil, ou a gente cai na ideia de que é difícil, mas você consegue, né? E aí a ênfase vai estar no seu esforço, ou a gente vai cair numa outra tentação de tentar tornar o cristianismo fácil, né? Por que as pessoas estão fora da igreja? Porque a igreja é muito complicada. As pessoas estão lá porque a igreja cria muita exigência. Se a igreja criasse um negócio mais simples, seria fácil das pessoas virem para a igreja. Quando conversamos com Jesus e prestamos atenção às palavras dele, concluímos que o Evangelho não é nem fácil nem difícil, irmãos. O Evangelho é impossível. Veja o que Jesus nos apresenta. Jesus disse para Nicodemos que para a gente entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Como é possível nascer de novo? Quem pode produzir a sua própria regeneração? Jesus disse que quem não recebesse o reino de Deus como criança, não entraria nele. Como nós podemos fazer isso? Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo, qualquer que seja o próximo, como a nós mesmos. Eu pergunto a você, qual foi o único dia da sua vida, o único dia da sua existência, em que você amou a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a você mesmo? Quem consegue amar a Deus e ao próximo desse jeito? Jesus continua dizendo que a gente não deveria nos preocupar com o dia de amanhã. Não deveríamos nutrir qualquer tipo de ansiedade sobre as nossas necessidades. O que devemos fazer é apenas buscar o reino de Deus em primeiro lugar e confiar que as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o ser humano que consegue colocar isso em prática? Seja honesto. Você consegue fazer isso? Jesus disse que quando a gente for perseguido, ofendido, caluniado, a gente deveria comemorar e ficar alegre. Quem consegue? Jesus disse que nós nunca deveríamos nos irar contra nossos irmãos. Que deveríamos amar nossos inimigos e orar por eles. Que quando alguém bater na nossa face, deveríamos virar a outra. Quem consegue isso, irmãos?
Jesus disse para o jovem rico que ele deveria vender todos os seus bens. Não era um pouco, uma parte, sabe? Sim. Tipo, dá o dízimo, 10% só. Não. Tudo. Vende tudo, dá aos pobres e segue Jesus. Se Jesus pedisse isso para você, você faria? Então, irmãos, o que precisa ficar claro é que, humanamente falando, o que Jesus nos pede é impossível de realizar. Não é algo difícil que pode ser adaptado. Não é uma porta que, dependendo, né, da forma como do ângulo você encaixa ali, não. É o camelo passando pela agulha. Então, o primeiro desafio do Evangelho para as nossas vidas é reconhecer. Para mim não dá. Está além do que eu consigo. Somos chamados a reconhecer a nossa incapacidade espiritual diante da grandiosidade do Evangelho. Esse é o lugar que a gente precisa ocupar. É impossível. Enquanto você não entender que é impossível, você vai oscilar entre dois sentimentos: a vaidade e a culpa. A vaidade vai estar lá no fundo do seu coração achando assim, pô, você está aqui, mas, pô, caramba, né? Tá vendo? Ó, domingo, chuvoso, eu saí de casa, eu vim para a igreja. Ó, tá vendo? Estou servindo aqui, cheguei cedo. Ó, fulano que não veio, tá vendo? Vaidade. Você acha que está aqui porque você se esforçou o suficiente. Que você tem direito a essa cadeira porque você está fazendo por merecer. Ou a culpa. A culpa que te mantém fora da igreja, porque você pensa assim, não, poxa, a igreja realmente, para estar na igreja eu preciso mudar muita coisa na minha vida, tem um monte de coisa que eu preciso resolver e eu não dou conta. Para mim não dá. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. A igreja está certa, eu estou errado. Eu não consigo. Precisamos, irmãos, reconhecer que nós não temos condições. Até o momento eu chamei a sua atenção apenas para a primeira parte da resposta de Jesus. Quem pode ser salvo? Perguntaram os discípulos. Jesus responde, para o homem é impossível. Só que a resposta não parou por aí, graças a Deus. Ele continua, para Deus tudo é possível. Então, irmãos, essa é a boa notícia do Evangelho. Por isso o Evangelho é a boa notícia que vem do céu. Deus nos oferece, por meio de Cristo, o impossível. Ele nos pede o impossível, mas primeiro, Ele nos dá o impossível. O Evangelho é o impossível de Deus se tornando real em nossas vidas. Como é possível o Filho de Deus se tornar ser humano e ser gerado no útero de uma mulher por obra do Espírito Santo? Como é possível alguém andar neste mundo, nesta vida, sem nunca se contaminar com a maldade, a impureza, sem nunca cometer pecado algum? Como é possível alguém morrer e 3 dias depois ressuscitar? Como é possível esse ressuscitado passar 40 dias aqui na terra e depois subir aos céus exaltado por Deus? Em Cristo, Deus nos deu o impossível da encarnação, o impossível da vida do ministério de Jesus, o impossível da ressurreição e da ascensão. Humanamente falando, nada disso é sequer provável.
mas é o que Deus realizou através da vida e obra de Jesus. Ao nos dar Jesus, Deus nos deu o impossível. Ao vir ao nosso encontro para nos salvar, Deus fez por nós o impossível. Como é possível que todos os nossos pecados, os pecados de milhões de pessoas, os pecados mais cruéis e absurdos, como é possível que os pecados dos piores seres humanos consigam do céu perdão completo, total, definitivo e eterno? Como é possível existir um perdão assim? Como é possível eu nascer de novo e me tornar filho de Deus? Como é possível beber de uma água que me satisfaz ao ponto de eu nunca mais ter sede? Como é possível estar livre do poder da morte e ter certeza que um dia os mortos ressuscitarão com corpos transformados para viver um mundo transformado? Como é possível existir um novo céu, uma nova terra, onde não mais existem maldade, pecado, dor, sofrimento, injustiças, violência, doenças, morte? Como é possível aquele que estava com Deus, que era igual a Deus, aquele por meio de quem todo o universo foi criado, aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que tem o nome sobre todos os nomes, aquele que é absolutamente santo, como é possível que Ele lave os nossos pés? Lave os nossos pés sujos. E através do batismo nos acolha como membros dessa comunidade que Ele mesmo estabeleceu. Como é possível, irmãos, nós nos tornarmos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós que não éramos povo? Como é possível que o Espírito Santo, o próprio Deus, venha habitar em nossas vidas, fazer de nós santuário dEle? Como é possível que a missão, a responsabilidade de expandir o reino de Deus seja nossa? Como é possível que a missão de manifestar a presença de Cristo no mundo tenha sido dada a nós? Como é possível que nós, miseráveis pecadores, merecedores do inferno, sejamos os instrumentos que Deus usa para transformar a vida de outras pessoas? Como é possível que essa comunidade, cheia de gente problemática, seja o templo vivo do Senhor no mundo, a preciosa e santa noiva do Senhor? Então, meu irmão, minha irmã, nada disso era possível, nem para mim, nem para você. Isso é impossível aos homens. Mas Deus tornou possível para mim e para você, através da graça de Deus revelada em Jesus, através do Evangelho. Em Jesus, Deus nos deu o impossível. Então, meu irmão, minha irmã, você entendeu? Entendeu? O resumo é: você está aqui, é impossível. Nada disso aqui é possível do ponto de vista humano. Estamos aqui, fazemos parte disso aqui, mas não era para acontecer. Não tem a ver com o seu empenho, com o seu esforço, é milagre. Você estar aqui é milagre. A história da sua vida que te conduziu até aqui, milagre. Fazer parte da igreja é milagre. A existência da igreja é milagre. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, eu achava impossível existir uma igreja como a nossa. Talvez um dia você pensou que seria impossível você estar dentro de uma igreja servindo ao Senhor. Talvez você um dia pensou que era impossível você retornar à igreja. Talvez você achou que era impossível alguém
sentir a presença de Deus. Talvez você achasse impossível que algumas pessoas que estão aqui hoje estivessem um dia dentro da igreja servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Deus realizou o impossível na sua vida. Realizou o impossível na sua história. Realizou o impossível entre nós, através de nós. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Deus tem realizado impossíveis ao nosso redor. E é assim, queridos, só assim que a gente compreende o Evangelho. Ele nos pede o impossível, mas porque primeiro Ele nos dá o impossível. Tudo que Jesus nos pede, primeiro Ele nos dá. Quando as pessoas encaram o Evangelho apenas por aquilo que Ele pede, a gente cria um Evangelho de fardos pesados, um Evangelho que gera cansaço, um Evangelho que sobrecarrega. Agora, quando a gente consegue compreender essas duas partes unidas, o que ele dá e o que ele pede, experimentamos um alívio da graça. Porque o fardo de Jesus tem um fardo, mas o fardo dele é leve. Ele tem um jugo, mas o jugo dele é suave. Agora, também quando olhamos apenas para o que Deus nos dá em Cristo, deixando de lado as exigências do Evangelho, nós criamos uma espiritualidade distorcida. Sabe, somos crentes do tipo casa na areia. Crentes casa na areia. Não coloque em prática o que Jesus pede. Sua fé, sua espiritualidade, sua comunhão com Deus não tem fundamento. Somos videira sem fruto, é uma fé morta, uma fé sem obra, sem obras. É uma luz que não ilumina, é um sal que não dá sabor, são servos que não servem, sacerdotes que não possuem nada para oferecer. Então o equilíbrio do Evangelho está em termos essa correta dimensão do que Deus nos dá em Cristo. Ele nos deu o impossível, para então compreendermos adequadamente o que Ele nos chama a fazer. E aí como é que a gente considera então essas exigências do Evangelho, esses desafios que o Evangelho nos traz? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que tudo que o Evangelho pede não é uma condição para entrar no reino. Tudo que o Evangelho pede não é uma condição para entrar no reino. Tudo que o Evangelho pede descreve as características do reino. Então, por meio das exigências do Evangelho, nós percebemos que o reino de Deus é uma realidade de amor, perdão, santidade, pureza, amor, paz, dependência de Deus, obediência, adoração, alegria, relacionamentos fraternos. E como vimos, essas características, elas vão revelar justamente a nossa incapacidade espiritual e a nossa necessidade da graça de Deus. Se é impossível para mim, eu dependo totalmente do favor e da misericórdia do Senhor. E aí, quando a gente se lança aos pés de Cristo, crendo nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, passamos a experimentar o impossível de Deus em nossas vidas. Somos capacitados com o Espírito Santo a colocar em prática os impossíveis de Deus. Pelo batismo somos inseridos no corpo de Cristo, onde recebemos o suporte comunitário para colocar em prática o que antes parecia impossível. A graça de Deus nos dá uma nova vida e nos capacita a viver novas coisas. Somos nova criação. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Então,
Como é que ficam os mandamentos do Evangelho, os princípios do Evangelho? Bem, se você ainda não é cristão, eles mostram para você o quanto você precisa desesperadamente entregar a sua vida a Cristo. Dizer para o Senhor, Senhor, eu admito, eu reconheço, eu entendo. Eu não consigo. Faz por mim o que para mim é impossível. Me traz o perdão, a renovação, a cura espiritual, a libertação, a ressurreição, o nascer de novo. Faz de mim filho, participante do reino, membro do corpo, selado com o Espírito Santo, herdeiro da nova Jerusalém. Faz de mim nova criação. Só Deus pode fazer isso por você. É milagre que vem do céu, é intervenção do Senhor. Agora, se você já é cristão, os mandamentos e princípios do Evangelho são parâmetros que descrevem a realidade do reino. É como nós devemos viver a partir da nossa conversão. Funcionam como metas, irmãos, referências. Então, veja, por que a gente está dizendo que é impossível? Porque nesse mundo, nessa vida, ninguém nunca vai conseguir bater todas as metas. Esse é o ponto. Nunca vai existir na igreja alguma coisa do tipo assim, olha, esse aqui, esse irmão aqui, essa irmã foi o funcionário do mês, cumpriu todas as metas. Todos nós sempre estamos aquém, abaixo. Por quê? Simples. Porque o conjunto, se você pega tudo que Jesus, né, todos os mandamentos de Cristo, todos os princípios do reino, eles descrevem o que é o reino. Só que o reino de Deus ainda não se manifestou completamente. Então o Evangelho revela para a gente a constituição da Nova Jerusalém. Em Cristo, você é cidadão de lá. A sua identidade espiritual é ser de lá. Mas ainda moramos aqui. Recebemos o Espírito que nos capacita a colocar em prática os princípios de lá. Porém, ainda somos pecadores habitando um mundo pecaminoso, de modo que a nossa prática sempre será parcial. Parcial, porque experimentamos o reino de Deus de forma parcial nesse mundo. Pense no fruto do Espírito, que Paulo descreve para a gente. Amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagine alguém viver todos os dias, o dia inteiro, com esses sentimentos e práticas. Todo dia e toda hora você está alegre, cheio de paz, de bom humor, disposto a fazer o bem, paciente em relação às limitações dos outros, tratando todos com amor, com mansidão, com bondade, com total autocontrole sobre as suas emoções. Imagine uma comunidade de pessoas que vivam e se relacionam entre si dessa forma o tempo todo, o ano inteiro. Sabe qual é o nome disso? Céu. Nova Jerusalém. Paraíso. Novos céus e nova terra. Só que o céu ainda não chegou. Porque Jesus não voltou. Aí nessa hora, nesse momento, algo ruim acontece no seu coração. Nesse exato minuto. Porque você pensa assim, se o céu não chegou, então eu não preciso viver nada disso. Estou livre. Diga para o seu coração que ele está errado. Por quê? Você não está no céu, mas o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O reino não é completo, mas você já está no reino. Lá será pleno,
mas aqui já é real. Lá será total, mas aqui já se faz presente. O Espírito Santo torna possível. Por nós mesmos? Impossível. Nenhum remédio, nenhuma tecnologia é capaz de fazer isso na nossa vida. A graça de Deus consegue. É como se, vamos pensar assim, em porcentagem, né? Lá, todos esses princípios e mandamentos serão cumpridos com facilidade, 100% deles. Aqui a gente vai estar sempre aí, 50, 60, uns 45, uns mais, outros menos. Só que, irmão, o que não pode existir na sua vida é o zero. E pior que existir o zero é a gente se acomodar com o zero. E pior que se acomodar com o zero é justificar o zero. Deus já fez o impossível por você. Se Deus já fez o impossível na sua vida, já colocou você no reino que era uma coisa impossível, já perdoou todos os seus pecados, já trouxe o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, coisas que antes eram impossíveis, agora são possíveis. Não na totalidade, mas elas são possíveis de ser colocadas em prática. Jesus não disse até onde nós podemos ir. Jesus não disse que 99% é proibido. Então você pode ir além. Você pode ir além. Não com base no que você consegue, mas porque Deus atua na sua vida. É assim que a gente encara textos como esse. A conversa aqui, para a gente fechar, é uma conversa sobre o dinheiro. O ponto dela é o dinheiro. Jesus está dizendo que do ponto de vista humano, ora, é impossível alguém abrir mão das suas riquezas para servir ao Senhor nesse mundo. A idolatria do dinheiro é muito forte. Por outro lado, a gente vê que o impossível aconteceu na vida dos discípulos. Literalmente, eles abriram mão da vida que tinham para seguir a Jesus. Porque primeiro foram chamados por Cristo. E Jesus abençoou. Então é impossível vivermos nesse mundo sem dinheiro. Mas o impossível do Evangelho muda a nossa relação com o dinheiro. Entende? Esse é o ponto. Assim como muda todas as demais relações. Será que eu vou conseguir amar o meu próximo como a mim mesmo? 100%, todo dia, o dia inteiro, a semana toda, o ano inteiro? Não sei, difícil, possivelmente não. Mas eu posso me empenhar por. E pode ser que em alguns momentos eu consiga. Pode ser que em vários momentos eu consiga. Pode ser que eu consiga mais do que, acerte mais do que erre. Então o Evangelho vai mudando as nossas relações, com o dinheiro, com o próximo, com nós mesmos, nossas emoções, com nossos inimigos. Então, se estamos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós, a nossa forma de viver vai ser transformada. A nossa forma de encarar a vida vai ser diferente. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria desafiar você a orar nessa hora, né? E a olhar para tudo que o Evangelho te oferece, tudo que o Evangelho te dá. E louvar ao Senhor por isso, sabe? Dizer para o Senhor, Senhor, eu louvo o teu nome, porque eu não tenho nada, e o Senhor me deu tudo. Eu louvo o teu nome porque eu estou aqui, porque eu estou na tua presença. Eu louvo o teu nome pelo Evangelho, pela graça, pelo amor, por Jesus, pelo Espírito, pela igreja, pela salvação, pela esperança. Eu louvo ao Senhor pela minha história,
por aquilo que me conduziu à presença do Senhor. Quantas coisas impossíveis o Senhor já fez na sua vida. Além do impossível que Ele nos revela no Evangelho. Louve o Senhor por isso. Mas eu também queria que você orasse, pensando naquilo que o Evangelho pede de você. Sabe, tem um monte de coisa que a gente pensa assim, poxa, não, isso aqui eu não vou nem tentar. Sabe? Essa área da vida cristã, eu não vou nem começar, porque eu não consigo. Tem coisas que na sua vida, na sua mente, você já deletou. Que você calcula assim, bem, isso aqui não dá para mim, isso aqui não tem condições de fazer. Já tentei, não deu certo. Então eu queria que você orasse ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que é impossível, mas a Tua palavra diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei que eu sou fraco, mas a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Me capacita, Senhor, a colocar em prática os princípios do Evangelho na minha vida. A viver de acordo com os parâmetros do reino. Que eu não desista porque eu não faço 100%. Mas me enche com o Teu Espírito Santo para que eu vá além. Eu preciso viver mais, eu preciso fazer mais. Peça ao Senhor graça. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. O Senhor quer ouvir a sua voz. Quebrante o seu coração na presença dEle. Deus amado, Pai, o simples ato da gente orar, Senhor, o simples ato da gente chamar o Senhor de Pai, já é algo, Senhor, tão grandioso. Estamos na Tua casa, temos um lugar na Tua casa, Senhor. Somos filhos, temos irmãos, pessoas, ó Pai, que nos abençoam, temos esperança, temos perdão, temos graça, temos o Teu Espírito em nossas vidas, temos o Teu Evangelho que nos revela o Teu amor, temos a Tua palavra, temos igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tantas e tantas maravilhas, ó Deus, que experimentamos, contemplamos, e que, do ponto de vista humano, Senhor, são absolutamente impossíveis, mas o Senhor nos deu. O Senhor nos deu. O Senhor não nos pediu nem nos cobrou, porque para nós era impossível. E agora, Senhor, porque experimentamos o Teu amor, a Tua graça, a ressurreição, a vida eterna que o Senhor já nos proporciona. Movidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a nos enchermos com o Teu Espírito. Nós reconhecemos, ó Pai, que andamos vazios, ó Deus,
Enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dispõe, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Evangelho nos desafia a fazer. Há tantas coisas, ó Pai, que nós já deixamos de lado, tantas coisas que nós já ignoramos, tantas coisas, ó Pai, que nós já acostumamos a viver, Senhor, no zero, Senhor, e até nos justificamos, usando, Senhor, coisas erradas. Incomoda-nos, ó Pai, fortalece-nos, ó Pai, impulsiona-nos a ir além, porque no Senhor podemos ir além, porque na força do Senhor podemos ir além, porque no poder do Teu Espírito podemos ir além, porque na autoridade do nome de Jesus podemos ir além. Pai, a nossa mente é falha, o nosso corpo é fraco, mas em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o Teu poder e o Teu agir entre nós, em nós, e que vejamos na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, gente apaixonada pelo Evangelho, impactada pela graça, Senhor, movida pelo Espírito, a ir além nas práticas do Teu reino, para a glória e honra do Teu nome. O Senhor, que fez e tem feito o impossível por nós. Em nome de Jesus. Amém.